Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Questões da banca IDECAM do assunto regra de 3 simples e também regra de 3 composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IDECAM cobra esse assunto em provas de concurso. Vamos lá. Questão de número 1. Olha o que vai dizer a questão número 1. Em uma receita de panqueca, são utilizados 350 gramas de farinha de trigo e rende 7 unidades de panquecas. Quantos gramas de farinha de trigo, né? A pergunta que o comando da questão quer saber é justamente quantos gramas de farinha de trigo serão utilizados na receita que rende 35 panquecas. Professor, como é que eu vou identificar com a questão é de regra de 3? No primeiro período, você vai ver, nas primeiras informações, ele vai te dar uns valores. E esses valores são as grandezas. Ele te deu aqui 350 gramas, a grandeza é gramas, de farinha de trigo. Então eu coloco 350 e eu coloco a grandeza, que nesse caso aqui vai ser grama. E o outro valor que foi dado, ele te deu que foi 7 unidades de panquecas. Então tenho aqui panquecas, que é outra grandeza, e ele te deu um total de 7. O comando da questão começa falando desses valores, duas grandezas, nesse caso grama e também panquecas, e continua. Se ele te deu duas grandezas, ele vai obrigatoriamente dar mais uma grandeza e vai pedir a outra. Ele pode te dar o total de gramas e pedir a quantidade de panquecas. Ou ele pode te dar a quantidade de panquecas e pedir a quantidade de gramas. Olha o que pediu. Quantas gramas de farinha de trigo, tá aqui, é um valor desconhecido, dentro da matemática a gente chama de x, e ele colocou a outra grandeza, tá aqui, 35 panquecas. Uma observação muito importante, eu tenho que colocar os valores abaixo de cada grandeza. Se aqui é grama, eu tenho que colocar o valor procurado em gramas abaixo de gramas. O valor de panquecas abaixo de panquecas. Professor, e por que regra de 3? Porque eu vou ter 3 valores desconhecidos, tá aqui os 3 valores desconhecidos, e vou procurar o quarto valor, que é a alternativa correta. É o que o comando da questão está te pedindo. Então, tenho 3 valores e faltando um, que é justamente a resposta que a gente vai assinalar. Então, toda vez que isso acontecer, a gente chama de regra de 3. Professor, tem classificação em regra de 3? Tem. Então, nessa questão aqui, a regra de 3 é uma regra de 3 simples. É uma regra de 3 simples, porque eu só tenho duas grandezas. Toda vez que isso acontecer, você está resolvendo uma questão de prova de concurso e tiver apenas duas grandezas, é classificado como sendo uma regra de 3 simples. Regra de 3 compostas, que a gente vai fazer mais adiante, é quando vir mais de duas grandezas, 3, 4, 5 grandezas, aí a gente vai fazer a operação com regra de 3 composta, bem tranquilo de resolver. Então a regra de 3 ela pode ser direta e ela pode ser inversa. Então vou trazer para vocês, ela pode ser uma regra de 3 com as grandezas diretamente proporcional, então tá aqui, ela pode ser direta, e ela pode ser inversamente proporcional, ela pode ser uma regra de 3 inversa. Inversa. Vai mudar o cálculo? Vai mudar o cálculo. Então, toda vez que você está diante de questões envolvendo regra de 3, você precisa fazer uma análise das grandezas, porque quando ela se tratar de grandeza direta, ou regra de 3 diretamente proporcional, a gente vai ter um jeito de fazer, um jeito de resolver. Toda vez que for uma regra de 3 inversa, vai ter outro jeito de se fazer. Então, a primeira coisa é observar se as grandezas elas aumentam, tá aqui, aumentam e aumentam. Daqui a pouco a gente vai fazer a análise das grandezas. Isso é direta. Se as grandezas diminuir e também diminuir, isso também é direta. Ou seja, mesmos sinais, eu vou realizar uma operação com regra de 3 direta. E essa operação, você vai marcar para mim que a gente vai fazer cruzado. A gente vai multiplicar cruzado, ou seja, vamos multiplicar
meios pelos extremos. A gente vai pegar essa parte de baixo, multiplicar com a de cima, a gente pega de cima e multiplica pela de baixo. Esse é o cálculo para encontrar a resposta correta quando se trata de regra de 3 simples direta. Já quando for regra de 3 inversa, as grandezas, uma vai aumentar e a outra vai diminuir, ou uma diminui e a outra aumenta. Se você observar a relação entre as grandezas, elas têm sinais contrários. Por isso que é classificado como sendo regra de 3 inversa. A regra de 3 direta, as grandezas têm mesmo sinal. Por hora ela aumenta e aumenta, ou diminui e diminui. Está mantendo ali uma relação de diretamente proporcional. Já na regra de 3 inversa, se uma grandeza aumentar e a outra diminuir, você vai perceber que estamos diante de uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcional. Aumentar, diminuir ou diminuir e aumentar, isso a gente vai resolver como sendo um cálculo de regra de 3 simples inversa. Professor, e como é que a gente vai fazer? Se a direta a gente multiplica cruzado, na inversa a gente vai multiplicar de forma direta, a gente vai multiplicar de forma reta. A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Direta, cruzado, inversa, a gente multiplica reto. Beleza, pessoal. Então vamos identificar aqui no comando da questão se essa questão é regra de 3 simples, ela é uma regra de 3 simples, se ela é direta ou se ela é inversa. Perfeito. Olha só, como é que eu sei se vai ser inversa ou se vai ser direta? É fazendo uma pergunta, é o seu raciocínio. Se 350 gramas dá para fazer aqui 7 panquecas, a pergunta é: quantas gramas vai dar para fazer 35 panquecas? As alternativas, por vezes, ajudam. Se você observar, todas as alternativas aqui é muito maior do que o 350. Então, se eu tenho 350 faz 7, se eu aumentar as panquecas, também vai aumentar a quantidade de gramas. Observa que se aumentar a quantidade de panquecas, a sua necessidade de gramas também vai aumentar. Se aumentou e aumentou, esse cálculo para essa questão, a gente vai fazer ela como sendo regra de 3 direta. E direta, você vai simplesmente multiplicar cruzado. Então, você multiplica o x vezes 7 e multiplica o 35 vezes 350. Então, trazendo para cá, x vezes 7 vai dar 7x e 35 vezes 350 não precisa você fazer. Toda vez que a gente está diante de questões de regra de 3, a gente utiliza o método da simplificação para que esse número não fique muito extenso. Então eu coloco 350, tanto faz aqui a ordem na multiplicação que não vai fazer diferença, 35 vezes 50 e 35 vezes 350, 350 vezes 35 é o mesmo resultado. Então observe que esse 7 está multiplicando, ó. Eu jogo ele lá para o outro lado, ele passa a dividir. Inclusive eu poderia até fazer a simplificação por 7 já desse lado. A gente vai fazer muito isso em regra de 3 composta. Mas agora eu vou jogar esse 7, ó. A operação oposta à multiplicação é a divisão. Então esse 7 está multiplicando o x, eu quero isolar o valor do x. Então fica 350 multiplicado por 35. Tudo isso aqui dividido por 7. Quando eu chego aqui, a gente utiliza o método da simplificação, que consiste em você dividir ao mesmo tempo um valor em cima e embaixo pelo mesmo valor. Nesse caso, eu vou simplificar por 7. Ó. O 35 e o 350, os dois números são divisíveis por 7. Então, eu posso escolher tanto o 350 como o 35. Então, vou escolher o 35. 35 dividido por 7 ó, é 5. Só sobrou para mim realizar essa operação. Onde tem lá 350, eu vou multiplicar por 5. 350 multiplicado por 5, você vai marcar como resposta correta 1750. 1750, resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Mais uma questão, questão de número 2. Olha o que vai dizer a questão número 2. Uma fábrica de brinquedos tem 200 funcionários, então essa aqui é a minha primeira grandeza, que fazem em média, tá aqui, 500 brinquedos por mês. Muito importante essa informação, e cuidado para não cair na pegadinha da banca. A Idecan já cobrou, colocando
exatamente a quantidades por mês, certo? Então vamos desenhar aqui a primeira informação. Como é que eu sei que é regra de 3? Porque no primeiro período, nesse primeiro parágrafo, ele te deu valores, ele te deu dois valores e te deu duas grandezas. Diz que 200 funcionários faz exatamente 500 brinquedos por mês. Ó. Então eu tenho uma grandeza que eu vou chamar de funcionário, que é 200, tá aqui. E eu tenho exatamente 500 brinquedos. Então tem outra grandeza que é brinquedos. Ó. E esse brinquedo, observa que ele é mensal. Vou colocar aqui o mês, ó. A grandeza, a relação que eu tenho que fazer entre as grandezas, elas devem permanecer de forma que seja constante. Ou seja, se eu tenho um funcionário aqui, eu tenho aqui brinquedos por mês, a próxima grandeza que eu tenho que encontrar aqui, ela deve ser por mês também. Então, observa que no texto do comando da questão continua falando que 2 meses para o Natal. Então, observa que agora é 2 meses. Aqui eu faço uma quantidade por mês e aqui eu já vou trabalhar com 2 meses. Para a empresa, 2 meses para o Natal, a empresa recebeu uma grande encomenda, ou seja, 1.500 brinquedos. Para conseguir cumprir o prazo e entregar todos os brinquedos até o Natal, a empresa resolveu contratar funcionários temporários. O número de funcionários temporários que a empresa deverá contratar é. Então, muito importante você observar que essa quantidade de 1.500 que a empresa recebeu para fazer essa encomenda é relacionada a 2 meses. Só que a relação entre as grandezas é feita por mês. Então eu preciso exatamente pegar esse 1.500 e fazer uma divisão por 2. Se você colocar o 1.500 aqui, você vai errar, porque a grandeza, o que o funcionário faz é justamente brinquedos por mês. Então eu preciso encontrar aqui uma quantidade mensal. Então, dividindo esse 1.500 por 2, eu tenho 750, tá aqui. Então, agora eu faço. Então, eu preciso, por mês, fazer aqui a encomenda de 750, né? Os funcionários agora vão fazer 750. Quantos funcionários faz 750? A pergunta é justamente essa. Quanto a empresa vai ter que contratar, né? A pergunta é qual o número de funcionários temporários que a empresa deve contratar. Então vamos encontrar aqui a quantidade de funcionário e verificar essa diferença do total de 200 funcionários e quantos passaram aqui que foram os funcionários temporários que foram contratados. Então, primeira coisa, é uma regra de 3 simples, ó, tá aqui. Por que é simples? Porque eu só tenho duas grandezas. Agora vamos analisar a relação, se ela é direta ou se é inversa. Se for direta, a gente multiplica cruzado, se for inversa, a gente vai multiplicar reto, a gente vai multiplicar em linha. Então, como é que eu sei? Observe o seguinte, eu tenho lá funcionários, eles produzem aí esses brinquedos, 200 funcionários faz 500 brinquedos. Se eu quero produzir 750 brinquedos, ó, com certeza eu vou precisar de mais funcionários. Então, se aumentou aqui a grandeza, de 500 foi para 750 e de 200 vai ser para mais funcionário, a relação entre as grandezas é uma relação diretamente proporcional. Então, aqui é de forma direta, uma regra de 3 simples, direta. O que é que eu faço? Você multiplica cruzado, você multiplica o x vezes 500 e você multiplica o 200 por 750. Então vamos multiplicar x vezes 500 é 500x, tá aqui, 500x, e isso vai ser igual. Quando eu faço essa multiplicação, eu coloco sempre indicando, para depois fazer uma simplificação. Então eu vou pegar o 200 e eu vou multiplicar por 750. Se eu quisesse, poderia já fazer de forma direta, certo? Pegar o 200 e multiplicar por 750 e te dá um número enorme para depois dividir aqui pelo 500. Aqui, se você observar, eu posso já simplificar os zeros. O que é simplificar os zeros? É cortar um zero de um lado e um zero do outro. Se eu tenho dois zeros de um lado e dois zeros do outro, eu posso cortar. Eu posso jogar o 500 lá para o outro lado dividindo e cortar os zeros. Cortei aqui para ficar mais fácil. Toda vez que eu tenho um número de um lado de uma equação e do outro, eu posso realizar a simplificação.
Então agora sobrou para mim, se você observar, o 5 e o 750. Dá para fazer essa simplificação? Dá para fazer essa simplificação. Ó. O 5 dividido por 75, isso vai te dar 15. 5 dividido por... O 75 dividido por 5 ó, dá 15. Aqui tem um zero. Ou eu posso fazer direto, né? O 5, quando eu faço a simplificação com 750, o que resta para mim é 150. Dividir o 5 por 5 deu 1 e dividir o 750 por 5 deu 150. Se você observar, sobrou esse 2 que vai multiplicar o 150. Então, o que eu tinha, esse 500, já realizei a simplificação e sobrou para mim só 2 vezes 150. Quanto é 2 vezes 150? 2 vezes 150 é 300. Tá aqui. E muito cuidado para você não cair na pegadinha da banca. Tem 300 nas alternativas? Tem. Só que a pergunta não quer saber o total de funcionários. O comando da questão pediu ou perguntou para você assinalar qual é o número de funcionários temporários que a empresa deve contratar. A empresa tem 200 funcionários, ó, e eu tenho agora que ter 300 funcionários. Se eu tenho lá 200 funcionários, eu tenho que ter 300. Quantos são temporários? Que a pergunta quer saber. É justamente a subtração. Eu tenho 300 que eu preciso para fazer 750 brinquedos, mas eu já tinha 200 funcionários dessa empresa. O que passou, ou a diferença entre os dois, é o número de funcionários contratados que a empresa deve realizar para fazer aí esses 1.500 brinquedos nos 2 meses. Então, a resposta correta para essa questão, você deve assinalar resposta alternativa letra A, 100 funcionários temporários. Questão número 3, professor. Gostei aí de fazer essa análise entre as grandezas para verificar se é direta ou se é inversa. Olha o que vai dizer a questão de número 3. Um automóvel andando 100 km por hora te deu uma informação e depois te deu outra. Levou 15 minutos para percorrer determinado trajeto. Já dá para identificar que é uma questão de regra de 3? Dá, porque eu tenho uma grandeza chamada de quilômetros por hora, te deu um valor de 100 e ele te deu o tempo, e esse tempo foi minutos, tá aqui, minutos. Quantos minutos? 15 minutos. Para percorrer determinado trajeto. Se o mesmo automóvel, olha o que vai acontecer, reduzisse a sua velocidade para 60 km por hora, em quanto tempo ele percorreria o mesmo trajeto? É uma questão de regra de 3? É uma questão de regra de 3. Ele começa te dando duas grandezas, dois valores, ele vai te dar uma das grandezas. Ele pode te dar o tempo e pedir a velocidade, ou ele pode te dar a velocidade, como foi dado aqui. Ele te deu 60 km por hora, foi reduzido a velocidade. E o que vai acontecer com o tempo? Então, se ele reduziu a velocidade, eu tenho que verificar o que vai acontecer com o tempo. Primeira análise que eu tenho que verificar é uma regra de 3 simples, porque só vai ter duas grandezas. E agora eu vou verificar se é direta ou se é inversa. Como é que eu sei? Observe que quilômetros aqui diminuiu. Eu estava em 100 e foi para 60. Tá aqui, ó. Agora vem nosso raciocínio. Se você vai no seu veículo a uma velocidade de 100 km por hora e gastou nesse percurso, gastou 15 minutos, se você diminui a velocidade, o que é que vai acontecer com o tempo? Se você diminui a velocidade, com certeza o tempo vai ser maior. Você vai gastar mais tempo para percorrer esse percurso. Então, com 100 km você leva 15 minutos e com 60 km por hora, numa velocidade reduzida, o tempo vai ser maior. Se aumentou, se diminuiu e aumentou, ou se aumentou e diminuiu, tanto faz. Isso é uma regra de 3 o quê? Inversamente proporcional. Aqui é uma regra de 3 inversa. Professor, como é que eu resolvo a regra de 3 inversa? Se fosse direta, a gente multiplicava cruzado, a gente cruza, a gente faz meios pelos extremos. Como é inversa, você vai multiplicar em linha, tá aqui em linha. Você vai multiplicar o 60 vezes x, que dá 60x,
E isso vai ser igual a 100 vezes 15. Dá para fazer a multiplicação por 100? Dá. Aqui você já coloca os dois zeros. Multiplicar por 100 é adicionar dois zeros. Então, 100 vezes 15, 1.500. Dá para cortar um zero de um lado e do outro? Dá, já para realizar essa simplificação. Agora o 6 ele está multiplicando. Ó. Eu jogo lá para o outro lado. Então, vai ficar 150 dividido por 6. 150 dividido por 6, isso vai te dar, como resposta correta na questão número 3, 25. Quando eu tenho essa divisão, fazendo essa divisão, eu encontro exatamente 150. E 150 dividido por 6, 25. Isso é exatamente o tempo que você vai levar reduzindo a velocidade para 60 km. Então, 25. Para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão, questão número 4. Olha o que vai dizer. Começa já te dando as informações. 3 faxineiros limpam as salas de uma escola em 45 minutos. Já dá para perceber que é uma questão de regra de 3? Porque eu tenho aqui as faxineiras, a primeira grandeza, te falou que é 3, disse que limpa as salas de uma escola em 45 minutos. Está aqui o tempo em minuto, 45, tempo em minutos. Depois eu vou continuar analisando o que diz o comando da questão, mas você vai perceber, se ele te der a quantidade de funcionário, ele vai te dar, ele vai pedir, né, o tempo. Se ele te der o tempo, vai pedir o funcionário, quantidade de funcionário. Regra de 3 é isso, ele vai te dar 3 valores e vai te pedir o que o comando da questão determina. Então vamos ler. Tá lá, se mais 2 faxineiras foram contratadas, tá aqui. Então, muito importante, eu quero exatamente contratar mais 2 faxineiras. Se ele te deu faxineiras, com certeza vai te pedir o tempo. Ó. O tempo gasto para realizar cairá para quanto? Então, observa que eu estou contratando 2. Muito cuidado, você não vai colocar o 2 aqui. Você precisa exatamente somar com a quantidade de faxineira que já tenho. Se 3 fazem 45, comando a questão diz, olha, coloca lá mais 2, se é para colocar mais 2, então nesse caso eu vou ter 5 faxineiras. Eu tenho 3, colocando mais 2, eu tenho 5, total de 5. E está aqui, quantidade de tempos em minutos. Se comando da questão te deu em minutos, a resposta obrigatoriamente tem que permanecer em minutos. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, primeira análise, é verificar que é uma regra de 3, e isso daqui é uma regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas. Daqui a pouco a gente vai fazer questões com regra de 3 composta, vai ter mais de 2 grandezas. E aqui eu tenho que analisar o que aconteceu com as grandezas. Ó. Eu tinha 3 funcionários, aumentou para 5. Então observa que aumentou. O que vai acontecer? Se 3 funcionários faz aí essa limpeza das salas em 45 minutos, ó, se eu aumentar a funcionária, com certeza o tempo vai ser menor, o tempo vai diminuir. As alternativas, por vezes, ajudam. Se você aumentou o valor de uma grandeza, que nesse caso é as faxineiras, aumentou, o tempo, se você olhar nas alternativas, todos eles é menor do que 45. Então, quando um aumenta e a outra diminui, isso daqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então, a regra de 3 inversa. Professor, como é que eu resolvo a regra de 3 inversa? Regra de 3 inversa, você multiplica exatamente de forma direta. Então, vou multiplicar 5 vezes x, que dá 5x. Isso vai ser igual a 3 vezes 45. Não multiplica. Por quê? Porque você sempre vai estar diante do método da simplificação. Esse valor que está aqui, o 5, eu posso simplificar ele por 5, dá 1. Eu tenho outro número do outro lado da igualdade que também é divisível por 5, que é o 45. Então, 45 dividido por 5, você vai perceber que eu tenho 9. Então, eu poderia pegar esse 5 e jogar para o outro lado dividindo. Então, o 5 aqui fazia a divisão ó, junto com esse 45. 45 dividido por 5 tinha 9. O que sobrou para mim foi justamente o 3 multiplicando por 9. Quanto é 3 vezes 9? 3 vezes 9 eu tenho 27. Então o tempo foi em 27 minutos.
o tempo foi exatamente 27 minutos. Então você deveria marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra B. Mais uma questão, questão número 5. Então agora a gente vai começar a trabalhar com questões envolvendo regra de 3. Então, regra de 3 composta. Observe que ele vai te dar mais de duas grandezas. Ele te dá lá, em 8 horas de trabalho, 20 trabalhadores batem 160 metros de laje. Observe que eu tenho exatamente 3 valores. Esses 3 valores, cada um deles está ligado entre grandezas. Tem um grandezas horas, tem um grandezas trabalhadores, tem um grandezas 160 metros. Como é que eu sei que vai ser regra de 3? Porque se eu tenho 3 grandezas, o comando da questão obrigatoriamente ele vai te dar 2 valores e vai te pedir uma dessas grandezas. Ele pode pedir horas, mas para pedir hora tem que te dar a quantidade de trabalhadores, tem que te dar a quantidade de metros quadrados. Ele pode pedir trabalhadores? Pode, mas para isso tem que dar a quantidade de horas, tem que dar a quantidade aqui em metros quadrados. Pode pedir metros quadrados? Pode também. Então o comando da questão vai te dar a quantidade de horas e vai te dar aqui a quantidade de trabalhadores. Quando eu leio, eu vou verificar que uma das grandezas está faltando. Então vamos ler. Quantos trabalhadores? Ó? Então já está aqui. Ó. Então o trabalhador é o que está faltando. Então se ele pede trabalhadores, com certeza ele vai te dar a quantidade da grandeza horas e vai te dar também a quantidade da grandeza em metros quadrados. Então, lendo, quantos trabalhadores serão necessários para bater 125 metros quadrados? Te deu metro quadrado e metro quadrado. E te deu tempo, ó, 5 horas. Sob as mesmas condições de trabalho iniciais. Então, quando eu estou diante de questões de regra de 3 composta, colocando aqui para vocês, existe uma regra prática para a gente acertar esse tipo de questão. Então, quando a gente está diante de questões envolvendo regra de 3 composta, eu gosto de responder esse tipo de questão utilizando a regra do TPM. Está aqui, utilizando a regra do TPM. O que é a regra do TPM? Você vai observar esse processo mnemônico, o T, o P e o M, é justamente as grandezas relacionado a tempo, tá aqui, relacionado a pessoa, o P de pessoa, tá aqui, pessoas, né? Pessoas, e o M de máquinas, tá aqui, máquinas. Máquinas. O tempo pode ser em hora, pode ser em dia, pode ser em minutos. As pessoas podem ser funcionários, né? Pode ser trabalhadores, a gente vai ver. Aqui relacionado a máquinas, né? Pode vir máquina, pode vir veículos, então pode vir qualquer grandeza nesse formato. A gente vai separar as grandezas iniciais como sendo TPM e vai ter também grandezas que não são TPMs, ó. Então vamos ter também algumas grandezas que não é TPM. Nesse caso, observa que 160 metros quadrados é uma grandeza que não é TPM, nem é tempo, nem é pessoa, nem é máquina. O que acontece com essas grandezas TPMs? A gente vai separar justamente em 2 momentos. Quando a gente for montar aqui as grandezas, a gente vai juntar as grandezas que é TPM e separar das grandezas que não é TPM. Então não é TPM, pode vir qualquer grandeza nesse formato. Vou colocar aqui, pode ser tamanho. Nesse tamanho você pode encontrar grandezas como viu aqui com unidades de medidas. Pode vir gramas, pode vir quilo, pode vir metro, pode vir quilômetros, pode vir litro. Então qualquer unidade de medida, isso aqui não é classificado como sendo uma grandeza TPM. Então é não TPM, a gente vai deixar separado. Pode vir lá grandeza relacionada a valores, pode. Dinheiro, centavos, reais, pode. Outra grandeza que pode vir é relacionada a produtos. Tá aqui, ó. Produtos. A gente vai fazer questões onde a gente vai identificar que essa grandeza aqui está relacionada a produtos. A gente vai ver que não faz parte da TPM, nem é tempo, nem é pessoa, nem é máquina. E pode vir a grandeza também, inclusive a gente vai encerrar a nossa aula resolvendo questões de regra de 3 composta com porcentagem. É uma grandeza que não é TPM. Professor, entendi perfeitamente. Então vamos colocar em prática agora para você não errar esse tipo de questão. Identifiquei que é composta, tá aqui. Primeiro
A primeira grandeza é tempo, então separei, coloquei aqui, o tempo foi 8, é horas, né, o tempo. Eu tenho lá trabalhadores, ó, é pessoa, vou colocar aqui o P de pessoa, então eu tenho 20 pessoas, né, 20 trabalhadores, e eu tenho que não é TPM, que é metros quadrados, vou colocar aqui separado, um pouco distante, para a gente entender como vai ser realizado o cálculo. Aqui eu tenho 160. Agora eu continuo colocando os valores abaixo em cada grandeza. Eu tenho 125 metros quadrados, tá aqui 125 metros quadrados, e tem que fazer no tempo de 5 horas, tá aqui o tempo em 5 horas, hora abaixo de horas, e a pergunta é quantos trabalhadores? Quantos trabalhadores eu chamo de X. Então agora muito importante, ó, toda vez que você está diante de questões envolvendo a regra de 3 composta, não precisa fazer análise das grandezas para verificar se é direta ou se é inversa. Sempre você vai fazer nesse formato. Toda vez que a grandeza for TPM, você vai colocar de multiplicação direta. E a grandeza que não é TPM, você vai fazer cruzado. Você baixa, você desce. Você vem multiplicando as grandezas que é TPM, depois você desce e faz uma multiplicação justamente com as grandezas que não for TPM. Você faz isso com os valores de cima e também com os valores de baixo. Ó. Tá aqui. TPM direto, não TPM, ó, você cruza. Toda vez que não for TPM, você cruza. Toda vez que não for TPM, você vai multiplicar cruzado. Se está de TPM, se tem lá grandeza no formato TPM, então você passa direto. TPM, passa direto. Não TPM, vai você cruza. Cruza ou não cruza? Cruza, professor. Não TPM, cruza. TPM eu passo direto. Multiplico cruzado. Multiplico direto, né? Passo direto, multiplico direto e nas grandezas que não for TPM, aí sim, aí eu tenho que cruzar. Beleza, cruzar, agora é só multiplicar. Vou multiplicar o 5 vezes x vezes 160, tá aqui 5 multiplicado por x multiplicado por 160, e isso vai ser igual agora a multiplicação das grandezas que vem por cima. Então vai ficar 8 vezes 20, 8 multiplicado por 20, multiplicado por 125, como a gente fizemos em uma questão de regra de 3 simples. Dá para fazer simplificações aqui? Dá. Eu posso multiplicar, professor, eu gosto de multiplicar, eu sei multiplicar, então se você gosta de multiplicar, você vai fazer essa multiplicação. 8 vezes 20 vezes 120, depois você faz 5 vezes 160, e esse valor você vai ter que dividir com esse valor total. Vai ficar um número muito grande. Nossa missão aqui no nosso canal é justamente reduzir o cálculo, é entrar no processo de dicas, é entrar no processo de simplificação dentro da matemática. Então, nossa missão é justamente ensinar vocês a realizar a simplificação entre operações dentro da matemática. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, estamos diante de uma equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, toda vez que eu fizer uma operação, seja ela de multiplicação ou divisão de um lado e do outro, não altera o resultado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um zero de um lado e um zero do outro, eu posso simplificar, eu posso eliminar. Então, toda vez você vai procurar logo do zero. Tem um zero de um lado, um zero do outro, fiz essa simplificação. Se você observar, eu tenho um 8 vezes 2, ó. 8 vezes 2 é 16, ó. Isso aqui é 16. Se eu tenho um 16 de um lado e eu tenho um 16 do outro, isso aqui dá para simplificar. Isso aqui você pode cortar. Toda vez que tem um número idêntico de um lado e do outro, você pode simplificar. Só sobrou para a gente ó, o 5 vezes x e o 125. Então, esse 125 dá para simplificar com o 5, ó. É como se eu dividisse o 5 por 5 dá 1, é o elemento neutro da multiplicação, e o 125 ó, por 5. 125 por 5 te dá aqui 25. É como se esse 5 está multiplicando, jogando lá para o outro lado e vem dividindo. Então já faço de forma direta. Se você observar, só sobrou do lado esquerdo apenas o valor do x, que é o valor procurado. E do valor direito, o que sobrou para mim foi exatamente o 25. É o valor de funcionários que eu quero trabalhar, quero encontrar, dos trabalhadores? É. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta 25 trabalhadores. 25 trabalhadores, a gente assinala a resposta correta para essa questão, alternativa letra C.
Questão número 6. Professor, faça a explicação novamente, passo a passo. Nunca vi esse jeito de fazer aplicando aí a regra do TPM. Então, vou pegar essa questão também passo a passo para a gente acertar ela. Olha o que vai dizer a questão. A gente vai identificar que a regra é de 3 e a regra é de 3 composta. 6 máquinas, está aqui. Já encontrei primeira grandeza. Produziram 60 peças, segunda grandeza, e em 15 minutos. Está aqui terceira grandeza. Se eu tenho 3 grandezas, é composta. A gente vai separar em grandezas no formato TPM. Beleza. E olha o que vai dizer. Quantas máquinas? Se pede as máquinas, com certeza ele vai te dar a quantidade de peças e vai te dar a quantidade de horas. Se é uma questão clássica envolvendo a regra de 3 composta. Então vamos começar a montar. Então as regras, as grandezas que são TPMs, eu deixo aqui do lado esquerdo. Então primeira coisa que eu tenho que utilizar são grandezas no formato TPM. Está aqui tempo, pessoas e máquina. O M é de máquinas, já está aqui o 6. Então eu tenho 6 máquinas. O tempo, ó, eu tenho 15 minutos. Então o tempo aqui, observa que é em minutos, eu posso colocar, é 15. E no final eu tenho uma grandeza, que é um produto, que é peças, que não é TPM. Se não é TPM, eu trago para cá, trazer separado. Tá aqui o 60 peças. O comando da questão quer saber quantas máquinas. Então vou lá em máquinas, coloco o valor do X. Eu tenho lá 400 peças, eu coloco abaixo de peças. E eu tenho também o tempo, ó. O tempo é 2 horas. Muito importante aqui para você não errar esse tipo de questão. Você coloca uma observação. Por que uma observação? Porque o tempo inicial foi dado em minutos. Eu não posso colocar aqui o tempo 2 horas. Grandezas de unidade de tempo, de medidas, você deve colocar na mesma medida. Se aqui eu tenho o tempo em minutos, né? O tempo foi dado em minutos, então o 2 horas eu preciso converter para minutos. Então vou converter aqui para minutos, ó. 2 horas. Lembra lá que uma hora tem exatamente 60 minutos. Então 2 horas vai ter exatamente 120 minutos, ó. Eu tenho que converter exatamente para a grandeza minutos, porque o comando da questão começou falando em minutos. Então aqui eu vou colocar 120, que é justamente a quantidade de minutos que equivale a 2 horas. Beleza. Professor, gostei dessa ideia de TPM e de não TPM. Se é grandeza TPM, ó, você vai reto, vai embora, tá de TPM. Aí, quando você chega na grandeza que não é TPM, o que é que você faz? Você cruza, beleza? Cruza ou não cruza? Cruza. Comenta aí no canal, aqui no vídeo, né? Deixa seu comentário aí se quando tá de TPM, ó, você passa direto. E quando você encontra uma grandeza que não é TPM, você faz o que? Você cruza. Então tá aqui. TPM, passa direto. Não TPM, você cruza. Cruza ou não cruza? Deixa aí o seu comentário para a gente saber se cruza ou se não cruza. Beleza, pessoal? Gostei desse método, dessa técnica, dessa dica de acertar as questões de regra de 3 composta. Então agora não tem o que fazer. Você começa multiplicando aonde está o valor do x. Ó. X vezes 120 multiplicado por quem? Cuidado, ó, não é 400. Você vai multiplicar por 60. Depois você coloca o sinal de igual e faz a multiplicação pela parte de cima. C vezes 15 multiplicando por 400. Tá aqui. Como eu te falei, tudo que eu fizer de um lado e do outro de uma equação, você não altera o resultado. Estou vendo que de um lado tem 2 zeros, ó, lado esquerdo tem 2 zeros, do outro lado direito tem 2 zeros. Posso eliminar? Posso simplificar? Posso. Eu tenho um 6, ó, e eu tenho outro 6. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Toda vez que for igual, não tem o que fazer. Se você observar, sobrou. Vou fazer essa multiplicação. Dá para fazer 15 vezes 4 aqui é 60. E do outro lado só tem um 12. Então esse 12 está multiplicando x. Eu vou jogar lá para o outro lado para fazer a divisão. Então vou deixar só o valor do x. Vai ser igual ao 15 vezes 4 é o 60. E o 12, ó, estava multiplicando, vem lá para o outro lado dividindo. Sobrou 60 dividido por 12. 60 dividido por 12
você tem que marcar como resposta correta aquela alternativa que tenha 5. Quantas máquinas serão necessárias? 5 máquinas. 5 máquinas, resposta correta para essa questão, alternativa letra B. Mais uma questão de número 7. Inclusive eu peço para você pausar esse vídeo e tentar responder a questão número 7, para saber se você consegue aí acertar a questão da banca IDECAM de Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Tenta responder e deixa seu comentário aqui embaixo para verificar se bate de forma correta ou não essa ideia de TPM. Toda vez que for TPM eu passo direto, e quando uma grandeza não for TPM, aí eu cruzo. Cruza ou não cruza? Cruza, professor. Então vamos montar agora a nossa querida questão de regra de 3 composta. Tá lá, questão número 7. Para o transporte de 360 toneladas de mercadoria, são utilizados 15 caminhões e o serviço é realizado em 6 dias. Primeiro passo que eu tenho que fazer é verificar que eu tenho 3 grandezas. Então isso é uma regra de 3 composta. Ele te deu toneladas, te deu caminhões e te deu dias. Olha o que ele vai pedir. Quantas toneladas? Então, se ele pediu toneladas, com certeza ele vai te dar o dias e vai te dar a quantidade de caminhões. Ele disse que 11 desses caminhões transportaria num período de 9 dias. Bate uma regra de 3 composta, bate uma regra de 3 composta. Então, agora vamos procurar as grandezas, ou identificar nossas grandezas. As grandezas, elas vêm no formato sempre TPM ou de não TPM. T, lembra lá que é tempo, o M é máquinas e o P é de pessoas. Observa que o 360 toneladas é uma medida que é relacionado à unidade de medidas, o peso. Pode vir aí toneladas, gramas, quilogramas, isso aí não é TPM, então a grandeza que eu vou deixar separada. Aí eu tenho lá 15 caminhões, você assinalar para mim que 15 caminhões é como se fosse a grandeza máquina. Então aqui caminhões é considerado como sendo máquinas, pode ser caminhões, pode ser veículos, motocicletas. Então toda vez que vier relacionado a veículos, você considera como sendo máquinas. Então máquinas está na ideia TPM, então trazendo para cá caminhões, que é a grandeza TPM. Então eu tenho lá 15 caminhões. A outra unidade é tempo, a grandeza está em dias, então vai ser o tempo em dias, que é 6. E agora eu tenho a toneladas, vou botar aqui o tempo dia, para a gente lembrar que é a grandeza tempo. E aqui também é T, só que é toneladas, então vou ter a fachada aqui que não é TPM. Então aqui é toneladas, eu tenho um valor de 360 toneladas. Quantas toneladas? Então a pergunta você deve identificar. Eu vou colocar o valor do X, que é o valor da quantidade de toneladas que a gente vai encontrar. 11 desses caminhões, está aqui, 11 dos caminhões abaixo de caminhões, realizam num período de 9 dias. Então, dias abaixo de dias. Professor, eu já sei, já fiz aqui no meu material rascunho e gostei dessa ideia de TPM. Então, observa que as grandezas que é TPM, você vai direto, você multiplica direto. E as que não é TPM, não TPM, cruza ou não cruza? Cruza, professor. Então, não TPM, vou multiplicar cruzado. Aqui é grandeza TPM, então eu passo direto, e a grandeza que não é TPM, eu multiplico cruzado. Cruza ou não cruza? Cruza, professor. Tá aqui. Você sempre começa pela grandeza onde vai estar o valor do X. Então, eu vou multiplicar agora o de cima, porque o X, se você observar, é aquela grandeza que está ligada à multiplicação da parte de cima. Nas outras, a gente percebeu que o X estava em uma dessas grandezas que tinha TPM. Então, eu comecei por ela. Então, você sempre vai começar pela grandeza onde tem o X, que é o valor procurado. Nesse caso aqui, toneladas. Então, vai ficar 15 vezes 6 multiplicado pelo valor do X, que é o valor desconhecido que a gente vai encontrar. Vai ficar 11 multiplicado por 9. Aqui 11 multiplicado por 9, multiplicado também por 360. Dá para realizar algumas simplificações? Dá, perfeitamente. Observa que eu tenho um 6 de um lado e eu tenho um 36 que também é por 6.
ou 360, né? Posso considerar o 360 que também é por 6. 360 por 6 você vai encontrar exatamente 60. Ou 36 por 6 dá 6, você coloca o zero que está aqui. Beleza, professor. E esse 15? Qual o número eu vou simplificar? Dá para 60. O 15 eu vou fazer a simplificação, a divisão. 15 por 15 é 1. E o 60 por 15 ó, você vai encontrar 4. Ou seja, o que sobrou para mim, de um lado esquerdo, né, ou do lado esquerdo só sobrou o valor do x, e do outro lado ó, só sobrou 11 vezes 4, vai dar 44 vezes 9, 44 vezes 9, 396. Você deveria marcar como resposta correta aquela que tivesse 396. Então, para essa questão, você ia marcar como resposta correta a alternativa letra B. Gostei, professor. Então aqui eu já posso até te fazer a pergunta. Regra de 3 composta para você. Isso é difícil? Isso você acertaria se viesse na sua prova? Comenta aí, deixa seu comentário logo abaixo aqui no nosso vídeo para verificar se realmente você consegue realizar uma questão de regra de 3 composta na sua prova. Beleza, professor? Tenho certeza que eu não vou errar. Coloca mais uma. Então vamos colocar mais uma. Tá aqui, questão número 8, questão envolvendo aí regra de 3 composta. Olha o que vai dizer. Para corrigir 48 provas com 12 questões, um professor gastou 36 minutos. Tenho 3 valores e observe que eu vai pedir quanto tempo. Então já é pedido o tempo. Se ele pede o tempo, ele vai te dar a quantidade de questões, vai te dar a quantidade de provas. E é o que ele vai dizer? É o que ele vai dizer. Então, o professor gastaria para corrigir 80 provas com 25 questões. Tenho 3 grandezas? Tenho 3 grandezas. Exatamente. É uma questão de regra de 3 composta, então nossa missão é verificar se tem grandezas no formato TPM. Tempo, máquinas e pessoas. Eu tenho exatamente uma grandeza, né, relacionada a tempos. Eu tenho aqui 48 provas, isso aqui é objeto, com 12 questões, é objeto, não é grandeza TPM. O que é que eu tenho que fazer? Separar. Primeiro eu começo com grandezas no formato TPM. Então TPM só tem aqui o valor em minutos, ó. Então eu tenho T, o tempo, que é me dado em minutos, colocar aqui, porque nas alternativas eu já observo que tem com horas, então vou ter que encontrar o tempo em minutos para depois converter para a hora. Então eu tenho uma grandeza 36, foi tempo, e eu tenho duas grandezas que não é TPM, então eu tenho provas, vou colocar aqui ó, afastado, tenho aqui a grandeza provas, foi 48, e eu tenho a grandeza questões, tá aqui que também não é TPM, coloquei separado, então aqui é 12, perfeito. Eu tenho 80 provas, tá aqui 80 provas, e eu tenho aqui 25 questões. O comando da questão pedir exatamente para você encontrar o tempo necessário. Professor, o que é que eu tenho que fazer agora que eu só tenho uma grandeza que é relacionado a TPM, que é o tempo. Então, novamente, eu não tenho o que fazer. Você sempre vai fazer a multiplicação reto quando se tratar de questões que tenham grandeza TPM, e quando não for TPM, essas grandezas não é TPM, eu cruzo. Cruza ou não cruza? Cruza, tá aqui, você vai multiplicar cruzado. Só que eu tenho duas grandezas que não é TPM, ó. As grandezas que não é TPM, agora eu continuo multiplicando reto, porque ela já vem de grandeza da separação entre grandeza que é TPM e de não TPM. Então eu cruzo com as grandezas que não é TPM, só que eu vou multiplicar reto tanto a quantidade de provas quanto a quantidade de questões. Perfeito, professor, entendi. Aqui ó, é não TPM, eu multiplico reto, e aqui eu cruzo. Só quando eu vou cruzar, eu tenho outra grandeza aqui que não é TPM. Aí eu multiplico direto. Perfeito. Então agora vamos fazer a multiplicação. Vou fazer x multiplicado por 48 vezes 12. Tá aqui, ó. X multiplicado por 48 multiplicado por 12. Isso vai ser igual a 36 multiplicado por 80 multiplicado por 25.
Dá para fazer as devidas simplificações? Dá. Sempre vai ter algum valor que você consiga fazer essa simplificação, certo? Então, vamos realizar aqui as simplificações. Olha para um lado, olha para o outro. Eu já verifico que o 12 com 36 eles são múltiplos. Tá aqui, ó. Esse 12 com 36. O 12 com 12 vai dar 1. E o 36 com 12 vai dar 3. Então, 3 vezes 12 é 36. Fiquei só com esse valor 3. O 48, ó, dá para fazer a simplificação com 8? Dá. Então, vou fazer logo essa simplificação com 8, ou até mesmo com 80, né? Dá para fazer, ó, 80 por 8, ele vai dar 10, certo? Coloquei aqui, ó, 80 por 8 deu 10. E o 48 por 8, isso aqui vai dar 6. Tá aqui o valor do 6. 6 vezes 8, 48. E eu tenho aqui, ó, 8 vezes 10, eu tenho 80. E agora eu vim simplificando. Observa que eu tenho esse 3, ó, dá para fazer a simplificação com 6. Agora eu vou pegar esse 3, dividir por 3, que vai dar 1. E o 6 com 3, ó. 6 com 3 vai dar o quê? Vai dar 2. Eu posso fazer a multiplicação para depois fazer a divisão, ou simplesmente, se eu quiser, ó, eu faço a simplificação com 10. Dá para fazer essa simplificação com 10? Dá. Então, o 2 com 2 dá 1 e o 10 ó, por 2 deu 5. Para eliminar logo todos os valores do lado esquerdo. Só sobrou quem do lado esquerdo? Só sobrou o x, só sobrou o x. Então, o x vai ser exatamente 5 vezes 25. Só sobrou o 5 de toda a simplificação e eu tenho 25. Deveria fazer esse cálculo, né? De 5 vezes 25. 5 vezes 25, 125. Lembrando que a resposta que a gente encontra é a mesma unidade de medida, né? Se a grandeza é dada em minuto, a resposta que eu vou encontrar também é em minutos, 125 minutos. Perfeito, professor. Só que não tem essa alternativa, tá aqui, ó. Todas as alternativas têm uma convenção para hora. Então, preciso entender que 125 minutos, eu tenho que verificar que 2 horas, ó, 1 hora é 60 minutos. 2 horas é exatamente 120 minutos, tá aqui. Então vai ser 125 minutos, eu já tenho uma conversão de 120, que é 2 horas. Mas também, ó, eu tenho a parte em minutos, que se era 125, o que vai restar para mim agora é 5 minutos. Ó. Eu tenho aqui 5 minutos, que é para completar exatamente o 125. Então, 120 mais 5 é 125. E a resposta correta vai ser exatamente aquela que tiver 2 horas e 5 minutos. Olha lá nas alternativas, 2 horas e 5 minutos. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Professor, eu não gostei aqui de realizar a simplificação. Eu sou horrível dentro da matemática e não sei fazer essa simplificação do jeito que o senhor fez aí de forma fácil. Se você não sabe, vai pelo método tradicional. Eu acredito que você saiba realizar a multiplicação. Você multiplica 36 vezes 80, vai te dar um número enorme. Multiplica essa multiplicação por 25 vai te dar um número bem grande. Depois você multiplica 48 vezes 12, também vai te dar um número bem grande. Aí você vai pegar esse número, vamos imaginar que te deu lá um valor de x, eu não sei, um valor desconhecido, e você vai dividir, ó, pela multiplicação 48 vezes 12, que é um número lá que eu chamo de y. Tudo isso, quando você chegar a fazer a divisão, ó, se você não consegue fazer uma divisão com um número pequeno, com certeza você vai ter aqui a divisão de fazer essa divisão com um número grande. O resultado dessa divisão tem que dar exatamente, ó, 125. Porque eu trabalho pelo método da simplificação, que é para reduzir o máximo aquelas multiplicações grandes, aqueles cálculos extensos, aquelas divisões enormes, com 2 números, com 3 números, que você vai fazer aqui a divisão. Então, por isso que eu utilizo o método da simplificação. Lembrando, o número que eu fazer a operação de um lado, eu tenho que permanecer no outro lado. Não adianta eu fazer essa simplificação aqui por 6 e essa daqui por 8. Ó. Não posso. Se eu fiz aqui por 3, aqui eu tenho que fazer por 3. Se eu fiz aqui por 4, eu tenho que fazer por 4. Se eu fiz aqui por 12, como eu cortei o 12, eu tenho que cortar aqui o 36 também com 12, fazer uma simplificação.
como é uma equação do primeiro grau, do que eu fizer de um lado e eu fizer do outro lado, não altera o resultado. Por isso que eu gosto de trabalhar pelo método da simplificação. Perfeito, professor, entendi. Vamos fazer mais uma questão? Vamos fazer mais uma questão. Questão agora de número 9. Olha o que vai dizer a questão número 9. Em uma organização de mapeamento, 4 especialistas, então especialista já dá para perceber que é pessoas trabalhando 6 horas por dia, tá aqui, 6 horas por dia é tempo, durante 5 dias. O professor tem duas grandezas de tempo, então vamos fazer também duas grandezas de tempo, 6 horas por dia e eu tenho aqui durante 5 dias. E consegue mapear 6%, ó. Tá aqui agora a gente vai trabalhar com porcentagem. Como eu coloquei logo no início, porcentagem é uma das grandezas que não é TPM. Então, identifiquei que é uma questão envolvendo regra de 3 e é composta porque eu tenho aqui pessoas, tenho horas por dia, tenho dias e tenho porcentagem. Então, se é regra de 3 compostas, eu vou separar as grandezas que é TPM, colocando aqui ó, TPM, das grandezas que não é TPM. Lembrando, T, tempo, P, pessoas e M é máquinas. Então, vou separar essas grandezas e começar a colocar os valores do restante, que é do que ele pede. Observe que ele continua dizendo que tem 16 especialistas. A região será completamente. Então, completamente aqui eu quero que você coloque já, quando eu estou trabalhando com porcentagem, realizar a missão completamente é o 100%. E é trabalhando 5 horas por dia, tá aqui, ó. Ele quer exatamente o tempo, né? Ele diz, olha, qual é o tempo necessário para que 16 especialistas mapeiem a região completamente trabalhando 5 horas por dia. Vamos montar? Vamos montar. Então, já percebi que eu tenho um especialista, é 4, é pessoas, ó, vou colocar esse especialista aqui como sendo pessoas, eu tenho 4, eu tenho uma grandeza tempo, que é horas por dia, né? Colocar aqui o tempo é de horas por dia, colocar aqui, ó, tempo é hora por dia, foi exatamente 6. E eu tenho outra grandeza tempo, que é relacionada a dias, ó, que é 5 dias. E aqui não TPM, ó, não TPM é porcentagem, ele disse que era 6, beleza. Aí diz lá, o tempo necessário. Observe que o tempo que ele procura é em dias, ó. O tempo é em dias, então o que eu quero procurar é o valor em dias. Tenho aqui 16 especialistas, as pessoas, 16 especialistas, as pessoas. Mapeio a região completamente, então se é completamente é 100%, ó. Tá aqui o número 100 e trabalhando 6 horas, 5 horas por dia, né? Tá aqui 5 horas por dia, grandeza horas por dia, tá aqui, é assim. Professor, já sei o que eu tenho que fazer. TPM eu vou multiplicar direto, não TPM eu multiplico cruzado. TPM eu faço a multiplicação direta, eu vou direta, não TPM eu cruzo. Cruza ou não cruza? Cruza. Agora a gente já compreendeu, só fazer a multiplicação. 16 multiplicado por 5 multiplicado por x, ó, multiplicado por 6. Isso vai ser igual a 4 multiplicado por 6, multiplicado por 5, multiplicado por 100. Dá para realizar as devidas simplificações? Dá. Sempre vai ter números que estão do mesmo lado e você vai fazer essa devida simplificação. Por exemplo, o 5 está de um lado e o 5 está do outro. Posso simplificar? Posso. O 6 está de um lado e o 6 está do outro lado. Foi embora, eliminou. Sobrou o 16 e o 4. São múltiplos entre si. Então, dá para fazer a simplificação do 16 com 4. Ó. Fazendo 4 com 4 dá 1 e o 16 com 4 ó, sobra exatamente 4. Sobrou 100. Então, de um lado ficou 4x. Então, dá para fazer a simplificação. Então, esse valor do x ele vai ser igual. Só sobrou 100. O 4 ele estava multiplicando. Eu posso jogar lá para o outro lado dividindo. Ficou exatamente 100 dividido por 4. 100 dividido por 4, 25. Ou seja, você vai precisar de quantos dias? 25 dias, professor? Exatamente, 25 dias. Você ia marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão. Questão número 10, eu acredito agora ficou claro. Todo o conhecimento relacionado à regra de 3 simples, direta
e inversa, e também nessa parte final conhecimento de como resolver questões envolvendo regra de 3 composta. Então, vamos fechar nossa aula fazendo aí a resolução da questão número 10. Olha o que vai dizer a questão número 10. 5 funcionários limpam um teatro em 8 horas. Perfeito. Olha, para limpar um local 20% maior, foi contratado mais um funcionário. O tempo gasto para este funcionário limpar o local é. Então eu quero o tempo, e o tempo está em horas, e em alguns tempos aqui está com minutos. Perfeito, professor. Então é regra de 3 composta. Eu vou ter que trabalhar a regra do TPM. Tempo pode ser em horas, minutos, segundo. M, máquinas, pode ser veículo, pessoas. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com funcionários. Então, eu tenho a grandeza pessoas, que é 5 funcionários. Limpa um teatro, também é tempo. Ó. O tempo é em horas. Está aqui em horas. Perfeito. A outra grandeza, se você observar, é porcentagem. Tá aqui, ele te deu porcentagem, que não é TPM, aí eu coloco a fachada. Só que esses 5 funcionários limpam o teatro em 8 horas. A ideia aqui é você imaginar se ele limpa o teatro em 8 horas, é porque ele faz o 100%. Ó. Então, quando eu faço o total, é 100%. O comando da questão não vai te falar, mas você precisa saber desse conhecimento. Quando eu faço uma tarefa por completo, sempre será 100%. Beleza. Aí ele diz lá, para limpar um local 20% maior, se é 20% maior, eu tenho que adicionar ou somar juntamente com aquela atividade que for feita. Se eu tenho 100%, que é o teatro completo, então para fazer um local 20% maior, eu tenho que adicionar esse 20, ou seja, vou fazer o cálculo com 120. Se eu colocar apenas 20 aqui por cento, eu vou errar. O correto é você colocar os 120%, porque eu vou adicionar, vai ser maior, então eu completo aqui com mais 20, por isso ficou 120. Aí contratando a mais um funcionário, não vou colocar aqui um funcionário, se eu tenho 5, contratando mais um, então eu vou ter 6 funcionários, tá aqui. E o tempo gasto é o que eu quero encontrar, e observa, né, que o tempo que eu vou encontrar é justamente em horas, ó, a grandeza que eu vou encontrar em horas, então esse x que eu vou encontrar aqui em horas. Perfeito, professor, entendi. Nessa altura do campeonato, eu já sei que as grandezas que é TPM, eu multiplico direto, passo direto porque está de TPM. Aí se não está de TPM, aí o que é que eu faço? Eu cruzo, tá aqui, ó. Eu cruzo. Cruza ou não cruza? Cruza, professor. TPM eu passo direto e não TPM eu cruzo, tá aqui, cruzei. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar. 6 vezes x vezes 100. Então vai ser 6 multiplicado por x multiplicado por 100. Isso vai ser igual a outra multiplicação. 5 vezes 8 multiplicado por 120. Tá aqui, 120. Dá para realizar algumas simplificações? Tá. Logo de cara você percebe, tem um zero de um lado, um zero do outro lado, pode simplificar. O 10 ó, com 5, dá para simplificar? Dá. Então o 10 com 5, ó, você vai ver que sobra 2. 5 por 5 dá 1 e o 10 por 5 dá 2. E observe que sobrou. Eu tenho um 6 vezes 12, ó. 6 vezes 2, né? 6 vezes 2, isso aqui vai dar 12, ó. 6 vezes 2, isso aqui vai dar 12. Eu posso cortar um 12 de um lado e o 12 do outro lado. Tá aqui. 12 de um lado, 12 do outro lado, eliminou. Só sobrou o x. Tá aqui. X desse lado vai ser igual. Só sobrou o 8. Então sobrou o 8. E esse resultado aqui, a grandeza, estamos encontrando em horas. É 8 horas? É exatamente 8 horas. Você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B, 8 horas. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de revisão do assunto problemas aritméticos envolvendo aí questões de regra de 3 simples e também regra de 3 composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando a compreender esse assunto, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.